Boa noite. Vou aguardar vocês entrarem para a gente fazer mais uma live muito especial. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade no segunda live sobre a importância do reumatologista de tratar fibromialgia com o reumatologista e o psiquiatra. E mais ou menos assim, boa noite, Josi. O quão é importante tratar as dores e a saúde mental de mãos dadas, né? Cada vez mais nós estamos vendo muitos chamados para a gente, muitas opções para a gente cuidar da nossa saúde mental. Isso é muito importante tratar, né? Então vamos aí, eu queria que vocês começassem curtindo, enviando. O Instagram tá meio chato, mas vamos conseguir. Deixa eu dizer para vocês, na quinta-feira nós vamos ter a segunda live também do Rasgando o Verbo com a fibromialgia. Vai ser bem legal. São perguntas também que já estão prontas, variadas perguntas. Vamos aí. Queria só pedir, eu vou até mandar umas aqui, só um minutinho, gente. Tô só mandando aqui umas. Só tô me organizando aqui para mandar. Mandei por esse aqui, já consegui mandar alguns. Só tô aguardando a Jocilene mandar aqui para eu mandar nos grupos. Mas vamos convidar as pessoas, gente, curtam, porque do momento que vocês estão curtindo, a gente consegue para quando ele entrar, a gente já tá sobre o assunto, tá bom? Aí eu tô aqui, só um minutinho. Pronto. Eu vou mandar, enquanto isso aqui nos grupos, eu queria que vocês curtissem, porque quando vocês curtem, gente, elas são avisadas que nós já estamos online, entendeu? Quando vocês curtem, quando vocês fazem tudo isso aí, a gente está sendo avisando que tá online. Eu vou só mandar aqui nos grupinhos que sou eu. Só um momento. Sou eu que envio e... Vamos aí. Todo mundo curtir e enviar para as pessoas que conhecem. Deixa só eu vindo aqui. Eu tô mandando aqui já nos grupos que sou eu que mando. E aí eu queria que vocês enviassem aí também. Bora aí começar. As pessoas estão chegando. Só um minutinho, gente. Já tô começando aqui. Ô, Ana, tudo bom? Boa noite, Nubinha. Gente, vai ser super... Olha, amanhã eu vou abrir os grupos do Fibromialgia Nordeste Brasil para a gente trabalhar
com as perguntas de obesidade. Boa noite, Meirinha. Meirinha hoje chegou nos nossos grupos, eu estou muito feliz de ter ela com a gente. E a gente vai fazer as perguntas. A live da próximo dia 28 é obesidade e fibromialgia. Ele vai falar sobre esses novos tratamentos. Eu estou muito feliz mais uma vez dessa oportunidade. Eu acho que eu estou terminando mandando alguns repetidos, gente, mas é assim mesmo. Vou só terminar aqui e a gente já vai. Olha, acabei de olhar aqui no Instagram, Nutrição com Propósito. Assim que Jocilene estiver aqui, eu vou procurar esse Instagram. Eu gosto muito de trazer gente nova para vocês. Eu acho que é tudo que a gente pode fazer, é isso aí mesmo, viu? Curtam muito, gente, envie para quando Nutrição com Propósito. Eu vou já procurar no outro Instagram meu. Mas, Jocilene, se você estiver me ouvindo, coloca aí meu telefone. Mas eu gravei o telefone dela. Só um minutinho, gente. Eu tô só terminando de enviar aqui e eu já vou conversar com vocês. Eu acho que eu já mandei para todos. Agora vamos só... Jocilene, se você... Oi, Rosângela, tudo bom? Tava querendo falar com você mesmo. Gente, nós vamos fazer um novembro bem especial, que é o Novembro Azul. Onde a gente quer dar continuidade ao grupo de homens, trazer mais homens com fibromialgia e trazer mais profissionais para falarem com eles aqui, tá certo? Vamos agora só... Agora eu já vou no Instagram só para... Dá uma forcinha aqui. Só um minutinho, gente. Bora aí curtir, para que a gente possa dar continuidade. Assim que o doutor Alfredo entrar, a gente já vai começar, que o tema é maravilhoso. O doutor Alfredo fala sobre todos os assuntos com muita sabedoria. É um dos Instagrams que eu gosto muito de seguir, porque ele nos leva a ter muitas reflexões que são muito importantes. Já que vocês têm mais pessoas aqui, lembrando vocês que amanhã não temos live, mas boa noite, Maria Todora. Mas na quinta-feira temos aquela continuação da live com a doutora Camila Albergue. É maravilhoso aquele assunto. Vocês fizeram variadas perguntas, repetiram as perguntas, que é rasgando o verbo sobre a fibromialgia. E isso é bem especial mesmo. Bora aí. Eu vou só enviar aqui para assim que o doutor Alfredo entrar, a gente já começar. Só um minutinho, gente. Vamos aqui curtir, para que mais pessoas entrem. Parece que o Instagram hoje está melhor do que ontem, gente.
Eu estou conseguindo ver mais as pessoas entrando. O Instagram está nos dando uma... Mas eu entendo também que eles têm que ter todo cuidado, né? Tá tendo muito... Aí, ó. Vamos aí curtir, porque assim que ele entrar, a gente já vai começar com ele. Oi, Márcia, quanto tempo, tudo bom? Estive em Fortaleza agora, Márcia, passei vários dias, porque minha filha teve neném. Oi, Simone, tudo bom, meu amor? Gente, Helenilda, todo mundo, como é bom ver vocês e verem que vocês já estão aqui desde cedo. Esse assunto é muito importante, mesmo o Instagram. Mando sim, Helenilda, um grande abraço para você, minha filha. Eu ontem vi a sua mensagem, mas eu tive dúvida se você estava pedindo de mim ou da médica, né? Da médica. Aí eu não quis falar, mas eu fico... Obrigada, minha querida. Doutor Alfredo entrou e a gente já vai chamar, porque esse assunto... Vamos só ver se dá certo na primeira. Tá certo, tá. Então eu te mando já, doutor. Então hoje é um tema, gente, a saúde mental está cada dia mais... como eu repeti para vocês há pouco. Eu sigo o Instagram do doutor Alfredo e eu faço questão de compartilhar com vocês, tanto nos grupos como no Instagram, o tanto de reflexão que ele faz, o tanto de conhecimento que ele nos traz, entendeu? Então, assim, de refletir sobre a vida, tem os Instagrams, pronto. Quero, inclusive, pedir, olha, gente, a Maria Teodora falou aí, ó, Alfredo... Eu não sei pronunciar, mas é o Instagram do médico que vai falar com a gente, que vocês ficam perguntando. Eu sempre peço vocês, sigam os Instagrams, eu coloquei isso nos grupos hoje, porque exatamente... Deixa eu ver se agora eu posso chamar do doutor Alfredo. Ah, ele ainda não está, não. Assim que ele entrar, que der um oi, eu já vou chamar ele. Vamos aproveitar que ele não entrou aí, vão lá nesse Instagram dele, sigam o nosso Instagram também. Isso ajuda vocês a entrarem na live. Ontem estava horrível, gente. Hoje já está bem melhor, porque eu estou vendo aqui que já está entrando minha gente logo. Assim que ele entrar, eu convido ele. Eu vou deixar o dele fixado, porque é mais fácil para eles pegarem, né? Ou a Miss Clínica também. Sigam aí a Miss Clínica. A Miss é do doutor Gleitz, doutor... Você sabe o quanto essa tem nos ajudado, doutor Rômulo, que o doutor Alfredo, que tem esses médicos maravilhosos. Não percam a live da continuação do tema hoje. Avisem as pessoas que participaram há um tempo atrás do primeiro episódio. Hoje é o segundo episódio. Convidem as pessoas sobre saúde mental e fibromialgia. E na quinta-feira, com a doutora Camila Alberg, as perguntas já estão prontas, e é sobre exatamente rasgando o verbo sobre a fibromialgia. Por quê? Porque foram perguntas que nós tínhamos muito essa dificuldade das pessoas terem, assim, variado, sobre alergia, sobre insônia, e nunca a gente conseguia, num assunto só, como tem um tema, responder às pessoas. Aí essa médica, a doutora Camila Alberg, aceitou fazer exatamente isso. Rasgando o verbo sobre a fibromialgia. E aí, assim mesmo, vai ser na quinta, o segundo episódio. E deu muito certo.
Queria que vocês aí ficassem curtindo e enviando. Eu acho que o doutor Alfredo não entrou, né? Deixa eu ver aqui. Não. Deixa só ele entrar, gente. Assim que ele entrar, eu chamo. Embora ir enviando para as pessoas, chamando as pessoas para a live, curtindo, porque quando ele entrar, a gente já começa no assunto. Eu tinha falado antes, Maria Teodora, que agora em Novembro Azul a gente quer dar uma atenção especial aos homens fibromialgia, homens fibromialgicos, que nós temos um grupo, mas são poucos homens, e assim, não tem o hábito de conversarem sempre, e cada vez chegam pessoas, chegou o Marcos agora, que é uma pessoa maravilhosa, que quer conversar, quer discutir, então eu queria que vocês, a Maria Valdene, pronto. Boa noite. Boa noite, doutor Alfredo, tudo bom? Tudo bem? Desculpa o atraso aí, que hoje o dia foi meio caótico. Não, eu sei que foi. Lembrei recentemente muito do senhor, muito de você, doutor Alfredo, muito mesmo. Ah, diga aí. Agora, em dezembro, no início do mês, um show imenso de Leonardo aqui. Hum, Aí sim, hein? Aí sim. Ah, mas eu fiquei tão animada, doutor Alfredo, fiquei muito É, feliz. Vai ser o senhor show dele. isso aí. Doutor Alfredo, eu queria que você se apresentasse mais uma vez, as perguntas já estão aqui. Foi um tema que as pessoas tiveram muita atenção e que tem tocado todo mundo. Eu estava até falando há pouco sobre o seu Instagram, que você coloca muitas postagens que nos levam a sérias reflexões. Eu sempre Aham. compartilho no Instagram e sempre compartilho também nos grupos. Então, é muito Sei, interessante isso, porque eu fico muito satisfeita de ter essa oportunidade. isso Pode se aí. apresentar quando você quiser, doutor. Me diz que eu Não, inicio com as perguntas. tranquilo, Beth. Então, meu nome é Alfredo, sou médico clínico e reumatologista aqui em Goiânia. Trabalho em algumas faculdades, agora na residência também de clínica médica. Tenho consultório aqui. E como reumatologista, e é isso, estou aqui para tentar ajudar aí da melhor forma. A gente ficou de responder as outras perguntas, né? Tinha ficado algumas para a gente responder. Estamos aí para tentar Fico... responder. Vamos lá. Vamos lá. Doutor Alfredo, uma pergunta que foi repetida e veio muito, e a gente gostaria de iniciar por ela, é como saber o momento de passar pelo psicólogo ou psiquiatra? Eu acho o seguinte, Beth, a partir do diagnóstico, tá? Desde o início, teve o diagnóstico. Eu brinco assim, acho que eu já falei isso na live, né? Eu acho que o melhor médico para diagnosticar é o reumato, porque ele sabe fazer diagnósticos diferenciais. Hoje está uma bagunça esse negócio de fibromialgia, mas enfim, tem muito diagnóstico errado, então isso acaba complicando a nossa vida. Mas eu partindo do pressuposto que é fibro mesmo, diagnóstico ok, beleza, fibro, eu acho que desde o início tem que seguir em conjunto. De preferência, eu acho que no início, acho que a preferência é com o psiquiatra. Depois, se a pessoa puder ir no psicólogo também, ótimo, melhor ainda. Mas eu acho que no início, por quê? Porque o psiquiatra ele vai ajudar no diagnóstico do transtorno do humor. E para chegar para o psicólogo já com o diagnóstico, tipo assim, é depressão, é bipolar, entendeu? Isso facilita muito a vida do psicólogo também, entendeu? Para ajudar. Isso quando você fala do diagnóstico, me leva a pensar, porque a gente vê muito as pessoas dizerem assim, eu acho que eu sou bipolar, eu mudo de humor de nada. Gente, o bipolar não é só mudança de humor, é Não é só muitas isso, não. outras coisas.
e tem que ser tratada de uma maneira mais séria, como todos os transtornos. E você, É. do momento que você quer... Eu, por exemplo, eu tive a sorte, quando eu fui no neurologista, lá em 2015, 2014 para 2015, com muita dor de cabeça, e estava passando mal, e estava com sintomas, muita dor no corpo, que eu sempre tive, eu fui mandada para um psiquiatra. O Uhum, psiquiatra, que o ortopedista também, conversando comigo, mandou, que me passaram para o reumatologista. Então, uhum. assim, a saúde mental, você tem que ter essa união com o É, reumatologista, né? Porque é assim, os eu seus... acho que tem que ter, mas o que a gente vê mais hoje é o pessoal não querer ir no psiquiatra, entendeu? Isso mudou um pouco depois da pandemia, mas ainda tem, né? Mas assim, aqui, repito, volto a falar aqui de novo, né? Uma vez fibro de verdade, porque o problema é o diagnóstico correto, porque hoje tudo é fibromialgia, né? Aqueles critérios Tudo. são muito sensíveis, são critérios assim que tem que ser mudado urgentemente, porque assim, tá gerando uma confusão danada, mas você pegar do princípio que é fibro mesmo, desde o início, acompanhar junto com o psiquiatra, porque ele vai descobrir ali qual é o transtorno do humor. Que tem, tem. Né? Agora, qual que é, ele que vai descobrir. Né? É verdade, doutor Alfredo. Doutor Alfredo, há alguma interação com os medicamentos que já estou tomando para a doença reumatológica? Eu faço uso de quetiapina, risperidona, sertralina, pregabalina. Aí esses são associados entre a minha reumatologista e psiquiatria. Se há alguma interação, eu acho é um assunto muito assim, porque tem pessoas, doutor Alfredo, que vão acrescentando. Eu acho até que agora os reumatologistas, mediante essa política, essas campanhas mirabolantes que estão fazendo, vão demorar mais de dar o diagnóstico. Vão ser mais Cauteloso, criteriosos né? e cuidadosos. Cauteloso, porque assim, então, são medicações diferentes aí, né? Todas têm atuação no sistema nervoso central, mas uma é antipsicótico, outra é antidepressivo, né? Isso é meio complicado, assim. Interação tem, mas podem ser usadas em conjunto também. Isso aí vai depender da paciente com o médico dela, né, e tal. Agora, assim, tá tomando muito remédio, então tem que tomar cuidado, porque às vezes dá uma derrubada mesmo na pessoa. Às vezes é um caso que precisa mesmo, tá? Essa é uma paciente que deve ter um diagnóstico psiquiátrico importante. Se não tiver, é porque não foi feito ainda. Porque se você está tendo que tomar esse tanto de remédio e às vezes não está se sentindo tão bem, tem que fazer a reavaliação, tem que acompanhar com o psiquiatra também, tá? É importante mesmo. Doutor Alfredo, quais são os melhores tratamentos dentro da saúde mental? Então, o que tem assim, de evidência científica para esses pacientes é a TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. Só que, assim, quando a gente encaminha para o psiquiatra, ele vai fazer também uma investigação mais detalhada. Essa TCC é mais com o psicólogo, né? E o psiquiatra ali junto, mas mais psicólogo. Mas, do ponto de vista de medicação, tem os que a gente já conhece, né? Antigo nosso, duloxetina, amitriptilina, que são os duais, enfim, amitriptilina, que é o tricíclico, que é outra classe de antidepressivo, tem os anticonvulsivantes, inibidores do GABA, pregabalina, gabapentina, enfim, mas medicamentoso não tem tanto segredo tratar a fibromialgia. Por isso que eu falo, tratar qualquer um trata. O problema é o seguinte, se você tem depressão ou bipolar, aí muda tudo, entendeu? Porque bipolar, ele vai ter que estabilizar o humor com lítio, com outras drogas. Não é só antidepressivo, né? E tem muito paciente fibromialgico que é bipolar. Só que quando ele procura o médico que vai ter o diagnóstico de fibromialgia, ele está na fase deprimida da bipolaridade. Como ele está nessa fase deprimida, acha que é depressão, mas não é.
Então, assim, e a gente, eu falo assim, como clínico, como reumatologista, a gente não tem essa profundidade de percepção. Às vezes, o paciente é muito claro, igual eu tenho um relato esses dias no meu Instagram, de uma paciente que ela chegou à cara da bipolaridade, que ela chegou um pouco em mania, que é a outro extremo da bipolaridade, mas não é tão comum esse paciente procurar a gente na mania, ele procura normalmente na depressão. Por isso que é difícil, às vezes, distinguir. É mais um motivo do psiquiatra ter que estar junto aí, entendeu? E aqui, doutor, eu venho até fazer esse depoimento. Com essa questão de falarem que a fibromialgia é, até a doutora Lícia Moto disse que vai fazer uma live com a gente, pediu até para convidar outros reumatologistas, e com certeza você será convidado, que eu acho que pensa da mesma maneira. A doutora Lícia estava, que eu conversando com ela, essa semana entrou tinha uma moça no nosso grupo da Paraíba, ela é da Paraíba, que ela foi atrás de fazer não sei o quê, negaram, e ela foi e postou no grupo dizendo que já estava aprovado, já estava sancionado e tal, e que uma lei que não existia. E nem ela estava entendendo. Então, ela fez errado, claro que o INSS negou. E Uhum. aí ela disse para mim, porque você só faz live? Eu digo, não, nós temos projeto de lei e eu divulgo dentro da normalidade, cidades que já ganham medicamento, eu faço muita mídia municipal, tem a carteira, recebem medicamento, tratamento, o melhor que pode ter. Não são leis só divulgadas para ganhar seguidores. E aí eu disse para ela, e no caso aí, eu não vou fazermos a live. Ela disse, mas eu nem sigo o Instagram, porque eu quero saber de lei. Olha, doutor, eu fiquei assim. Eu acho que uma pessoa dessa não pode ter só fibromialgia. Porque não é possível. Quer dizer, quer saber de lei, ainda está sabendo da maneira errada e prejudicando, porque os próprios médicos, doutor, e os próprios órgãos estaduais conversam com a gente e dizem, pelo amor de Deus, eu sei que você não trabalha dessa maneira, mas estão mandando gente para cá que não tem... Olha, outro dia, a mesma pessoa falou, porque eu tenho direito a assento. Assento de quê, minha filha? Um assento, quer dizer que aonde você chegar, até numa casa dos outros, você tem que ter direito de sentar. Assim, é uma coisa tão mal divulgada, doutor, eu fico com muita pena, porque a saúde mental só piora, doutor Alfredo. Exatamente, exatamente. Tenho, olha esse caso aqui, doutor. Parei de tomar remédios para depressão e a última vez que fui para o psiquiatra, ele passou melatonina e depois não fui mais para o psiquiatra. Gostaria de saber se devo continuar com as consultas, pois ele quer me dar alta. E por causa disto, eu mesma me dei alta. O que faço? Tá muito Mudo de confusa essa médico ou história. retorno para o mesmo? Quer dizer, a pessoa totalmente perdida, né, doutor? Perdida, tá Precisando de ajuda. perdida. Tá perdida. Não, assim, tem que acompanhar com o psiquiatra, né? Fibromialgia o ideal é esse acompanhamento, tá? Tudo que te falar o contrário tá errado, tá? Mas eu acompanho aqui sozinho, que eu sou o fera da fibromialgia. Mentira, tá? Quer que você fique só com a pessoa, enfim, mas tá errado. Porque o psiquiatra é a única pessoa que vai chegar no cerne do problema psíquico que está atrás da fibromialgia, que todos os pacientes fibromialgicos têm. Assim, você vai, na literatura fala assim, 88%, 90%, não, 100%, 100%. Eu brinco que falo para meus alunos, esses 10% que não tem, é porque o diagnóstico está errado, não é fibra, é outro problema. Mas assim, é 100%. O paciente fibromialgico, ele tem algum transtorno de humor de base, ou algum trauma, sofreu algum abuso, aquilo que a gente já conversou. E isso precisa ser tratado com psiquiatra e ou psicólogo também.
porque são coisas que a gente não vai resolver dando remédio. Não vai resolver. O remédio ele vai Verdade, ajudar doutor. ali e tal, mas é terapia cognitivo-comportamental, enfim, coisas que psicólogo faz bem, psiquiatra também. Não é ficar dando remédio, dando remédio, dando remédio. Isso aí qualquer um faz, né? Isso ajuda alguma coisa, óbvio que ajuda, mas tem que ir nesse cerne, lá no centro desse problema psíquico. Outra questão que a gente tem que voltar a falar aqui muitas e muitas vezes é sobre a atuação do paciente fibromialgico em relação à atividade física, né? Ele tem que entender que isso é fundamental para ele. A gente Demais, não tem doutor. remédio que faz o que a atividade física faz para o fibromialgia. Não tem. A atividade física ela consegue atuar tanto na via inibitória quanto excitatória da dor, coisa que remédio nenhum consegue fazer do jeito que o exercício físico faz. Então, isso também é um outro parâmetro, sabe, Beth? Que às vezes o paciente fica, não estou melhorando. Aí você vai ver, ele não faz exercício. Ele fala assim, eu não tenho tempo. Eu sei, mas você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. Mesmo que seja assim, você trabalha o dia inteiro, vai de ônibus, então você anda um pouco mais a pé até buscar o ônibus, entendeu? Alguma coisa nesse sentido você tem que fazer, você tem que se exercitar mais. Isso vai te ajudar. É melhor do que você ficar sedentário, né? Porque o exercício físico para o fibromialgico é fundamental. É óbvio que não é só isso, né? Então, exercício físico, o medicamento e a terapia cognitivo-comportamental, ou enfim, o segmento ali com Eu faço. psicólogo, psiquiatra, entendeu? É os três. Se não for os três, cara, não melhora. Não melhora. Não vai para promessas falsas de sei lá o que tá aí, não vai, não adianta, tá? Não adianta. Se não fizer medicamento, exercício físico e o acompanhamento terapêutico, terapia, essas coisas, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, não vai melhorar. Eu vi agora, doutor Alfredo, como eu estava para Fortaleza para o nascimento da minha neta, eu não estava fazendo atividade. Então, setembro e outubro foi meio leve, agora eu vou voltar já. Mas lá na casa da minha filha, eu procurava andar o máximo possível. É um espaço grande, então eu caminhava o máximo possível e também estava sempre procurando fazer atividade com as mãos, fosse lavando uma louça, foi indo lá, perguntando se queria ajuda. Porque é importante demais. Eu sinto logo, doutor. Atenção em algo, entendeu? Isso é muito importante também. É aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Isso para o paciente fibromialgico é multiplicado por 10, entendeu? Porque aí, não, ele tem que estar buscando, isso é uma boa coisa que você falou. Buscar estar sempre ocupado com a cabeça assim, mesmo ele estando de boa em casa, vou mexer numa flor, no jardim, vou lavar uma louça ali, vou fazer um bolo. Ocupar a cabeça é fundamental também. Eu gosto muito. E aqui, doutor Alfredo, eu sinto muita dor, Fábio. Eu repito o seu nome porque eu acho tão carinhoso da parte das pessoas. Todas as perguntas, elas citam o nome do médico da pergunta. Então, eu acho isso muito importante. Eu sinto muita dor, fadiga, esquecimento, até de coisas recentes. Tudo isso é da fibromialgia? Olha, pode ser, mas pode ser uma porrada de coisa também, tá? Por isso que não é tão simples assim, igual o pessoal... Mas pode ser sim, pode ser da fibra, pode ser do transtorno de humor associado que você tem. Se às vezes você não sabe, mas você tem. Pode ser aí uma depressão, uma bipolaridade, uma ansiedade generalizada, toque. Isso também pode fazer essa perda de memória. Aí tem que saber a sua idade, fatores de risco, história familiar, porque pode ser ou uma porrada de outras coisas também. Mas isso pode estar presente na fibra, esses sintomas? Pode sim. Doutor Alfredo, eu posso lhe dizer, com certeza, a minha irmã em Fortaleza, ela é médica, e ela tinha uma preocupação muito grande na pandemia, porque eu estava sozinha no apartamento, até a união era mais difícil com a família.
Mas Sei. eu tenho uma gratidão ao Fibromialgia Nordeste Brasil, muito grande, porque eu nunca pude parar, eu nunca pude ter depressão, eu nunca pude, porque eu tenho um compromisso muito sério. Por exemplo, amanhã eu já vou começar as perguntas da live de terça-feira. Então, assim, eu sempre tenho essa atividade, fico nos grupos interagindo, o Instagram está dando muita dificuldade de marcar, mas eu passei o dia todo no grupo, as pessoas interagindo, falando, e eu agradeço muito. O que me salvou foi o Fibromialgia Nordeste Brasil. Eu até brinquei um dia com o médico que eu disse, se era para eu ter Alzheimer, eu estou adiando, porque eu não tenho tempo de ter. Eu estou Então, sempre... isso é uma coisa que a É gente uma... tem muita confusão também. O que você está acabando de falar aqui? Você está falando o seguinte: se eu ocupo a minha cabeça, eu passo menos tempo sofrendo com o meu problema. Isso serve para qualquer doença, viu, Beth? Tirando paciente que Verdade. está em qualquer lugar, só o cara que está lá na UTI entubado, que não tem jeito de pensar outra coisa. Mas mesmo na enfermaria, o cara grave ali na enfermaria, desde que a consciência dele esteja preservada, se ele for focar, sei lá, em conversar com alguém sobre um assunto que ele gosta ali do lado, se ele for ler um livro, ele já está dispersando daquela tensão no problema, que isso interfere muito. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Será que afastamento laboral é uma boa para esses pacientes? Será que não é um reajustamento de trabalho? Então vai fazer outra coisa? Porque assim, a gente acabou de falar, mente vazia, oficina do diabo. O paciente fibromialgia, isso é 10 vezes pior. Aí você vai ficar em casa. E ó, isso que eu tô falando é polêmico, né? E eu não tô nem aí que é polêmico, mas é a verdade. Então, assim, Eu esse concordo paciente, plenamente, doutor. ele precisa ser, às vezes, realocado, né? Mas ele afastar de tudo, aí depende também. Pode ser que ele tenha um diagnóstico psiquiátrico grave, uma depressão já com tentativa de autoextermínio, aí é diferente, né? Isso tem que ser reavaliado sempre. Isso tem que ser reavaliado. Mas o que você está falando é o seguinte: você focou sua atenção numa atividade que te ocupa, que te dá uma sensação de utilidade, o tanto que isso foi útil para você e te ajudou, né? E isso realmente acontece, tá, Beth? E aí é uma luta que você tem que travar, uma coisa que a gente já conversou, que infelizmente acontece, de muitos pacientes, às vezes, usarem do nome da fibromialgia para querer alguma coisa, e os coitados que realmente têm e que quer melhorar e se Exatamente. ferram nessa, entendeu? É os que mais se ferram. É sempre assim. Então, assim, isso é uma luta que os pacientes que têm e quer melhorar têm que travar, entendeu? Eu falo, tá melhorando, mas você está fazendo sua atividade física? Não, não estou. Mas você está buscando sua atenção direito? Você está tomando os remédios? Não, não estou. Aí você tem que falar, então você vai melhorar que jeito? Né? Então, isso é uma briga que nós temos que travar quanto médico e os pacientes. Doutor Alfredo, eu não estou lhe ouvindo. Ué, acabou o som Ah, aqui? agora tá bom. Ah, agora Voltou, tá. voltei. Então, não, é que isso tem que estar sempre sendo revisto. Conversar entre os pacientes, falar, mas você está tomando os remédios, fulano? Você está fazendo exercício? Você está indo no psiquiatra? Porque às vezes o paciente não faz nada. Aí ele não vai melhorar mesmo. Né? Ou ele faz mais ou menos. Né? Ele toma um pouquinho dos remédios, ele não faz exercício. Então isso tem que estar sempre sendo cobrado do médico para o paciente e dos próprios pacientes também, que se conhecem, que tem os grupos. Né? Isso é importante. Doutor, sentimos muito preconceito por parte dos próprios pacientes quando falam em ir para o psiquiatra ou psicólogo. Como podemos tratar essa situação? Recentemente, doutor Alfredo, não tão recente, mas aconteceu, de uma pessoa num grupo falar que eu não tenho depressão, eu não preciso
psiquiatra, eu só trato. Aí eu perguntei, qual é a sua medicação? Todos os medicamentos passados pelo psiquiatra. Todos. Aí eu disse, qual é a dificuldade que você tem de dizer? Eu de acho que assumir, na né? face da terra, todo É, mundo precisa fazer. Eu faço toda segunda-feira e também vou na minha médica, no psiquiatra, de 2 em 2 meses, vou porque ver com ele. é porque ficou assim, isso mudou um pouco com a pandemia, mas ainda é assim, que é aquele estigma do sanatório, né, do paciente grave, esquizofrênico e tal. Mas não, cara, o psiquiatra não é só para isso, não. Ele é o cara para conversar e te ajudar sobre a dificuldade da vida, que a vida é difícil mesmo, entendeu? Ele é o cara para te ajudar, inclusive com remédio, né? Que tem na farmácia ali para te ajudar com isso, exatamente. Então não tem porquê desse preconceito. Ainda Eu tem, e também. te falo, Roberto, eu perco muito paciente porque eu mando ele para o psiquiatra, porque tá cheio de pessoal aí que dizem que consegue fazer tudo com o paciente fibromialgico. Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Pergunte depois a algum. Você tinha que achar algum psiquiatra, viu, Beth, para participar aqui, ó. Depois você pode até conversar com a Maria Teodoro, para ela falar lá na Nós clínica. já fizemos com os 3 psiquiatras, mas estou precisando fazer mais mesmo, doutor Então, Alfredo. fala com ela para ela conversar com o doutor Célio, que fica lá na clínica. Porque, assim, preciso trazer psiquiatra aqui. Vocês vão ver o seu público, que quem não conhece ainda, que eu espero que a maioria já tenha ido pelo menos uma vez, é uma visão diferente, entendeu? Eles vão chegar lá no profundo do seu problema, seja o trauma. E muitas vezes o paciente ele não quer lembrar. Você aí falou, eu não tenho. Às vezes ele tem um trauma de infância ali que o negócio degringolou a partir daí, entendeu? Por isso, doutor Alfredo, que eles fazem montagens. Doutor, tem uma pergunta bem aqui que eu queria lhe fazer, porque foi feita ontem, hoje está aqui, grupos, eu acho que não assim. Os medicamentos da fibromialgia podem causar diabetes? Diabetes? Sim. Não. O que ele deve estar confundindo aí é com corticoide, que usa para artrite, para outras Não, coisas. é porque essa Corticoide pergunta já pode, foi. né? Corticoide pode. Agora, duloxetina, pregabalina, amitriptilina, essas coisas que usa para fibra não causa diabetes, não. Sim, doutor Alfredo, mandaram para a gente, meus colegas até advogados que eu mandasse, Beto, só de você falar alguma coisa. É que a paciente, quando é para ir para o INSS, já tem gente. Doutor Alfredo, eu fico tão triste. Outro dia eu vi um advogado que está na luta pelo autismo e tudo, mas é advogado e cobra, né? Sim. Então, e tá aí e tal. Você acredita que ele pegou uma moça, fez um depoimento acabando com o INSS, acabando com o SUS, acabando com os peritos, que ela não consegue mais nem levantar da cadeira por causa da fibromialgia, e esse advogado ficou, eu acho que eu fiz um comentário que ele tirou o vídeo. Eu disse, pelo amor de Deus, tem amor, porque essa pessoa depende da perícia do INSS. Se ela está falando tudo isso, algum problema tem. E um advogado postar dizendo, acusando. Aí é quando eles me mandam, doutor, que estão 3 senhoras sentadas, 2 homens, que não conseguem mais trabalhar. Aí Entendi. o médico chega e diz, olha, eu vou fazer uma consulta com todos vocês, de uma vez só. Aí aparece um boi correndo. Olha, até quem estava de muleta corria que as pernas batiam. Então, esse é o problema da fibro, né? A fibro ainda tem, infelizmente, tem muita simulação e muita. Esse é um problema. E aí, quem mais perde com isso são os fibromialgicos verdadeiros, vamos dizer assim. Esses Verdadeiros. se ferram demais. E assim, eu falo eu converso com eles, né, no consultório, eu falo, cara, vocês têm que ajudar, né?
vocês têm que conversar com as pessoas e falar que não é assim, porque tem paciente fibromialgia que melhora, tem os que melhoram, né? Tem os que fazem as coisas acontecer, né? Então vocês têm que ajudar a gente, porque infelizmente ainda tem muita gente que ganha em detrimento de pessoas que realmente precisam, né? Isso é muito complicado. Doutor Alfredo, esse aí, o preconceito, quem tem fibromialgia não pode ter, né? Eu por exemplo, tenho nenhum. Então, você fala preconceito com o psiquiatra? Com psicólogo, Mas de ainda querer, tem. Você acredita? Ainda tem. tem muito paciente. Tem, ixi, tem que olha, quando fala, olha torto assim, e não volta mais, porque vai ter lá. Enfim, mas não deveria ter. Porque inclusive eu falo assim, a raiz do seu problema é psiquiátrico. Você pode até não saber ainda, mas é. Entendeu? Eu falo, você vai no que você vai descobrir. Olha, doutor, tem aqui, quando passo por alguma preocupação durante o dia, quando vou dormir, parece que a mente não para. Fico sonhando, resolvendo as coisas, sinto que não descanso nunca. Esse sintoma é da fibromialgia ou da depressão ou é de ambos? Você tem alguma dica para melhorar? Isso aí provavelmente é de uma ansiedade generalizada, que é um transtorno do humor que pode ou não estar associado à depressão e à fibromialgia, com certeza absoluta, né? Exercício físico ajuda muito isso e o acompanhamento com o psiquiatra para passar as medicações corretas, porque às vezes essa paciente vai ter que tomar remédio diferente, antidepressivo, diferente dos normais da fibromialgia, entendeu? Mas ela é o paciente que está descrevendo um quadro clínico clássico de transtorno de ansiedade generalizado. Pode até ser que ela não tenha isso, que ela passou por essa fase, por esse momento, que ela tenha, na verdade, sei lá, que ela seja bipolar, ou tenha depressão e tenha momentos ali de ansiedade. Mas isso tem relação com a fibro? Tem total relação, entendeu? Total, absoluta. Né? Com certeza tem. E tem que tratar, gente, porque para tudo tem tratamento, para tudo. Isso é. Mas o brasileiro, doutor, o ser humano tem uma facilidade para querer criar uma regra. Outro dia, uma pessoa que tem conhecimento me falando, o filho também que tem conhecimento, informação e tudo, tomando Vivance, porque estava sem foco. E tem visto morte de Então, pessoas infartando. isso aí tinha que ser doping, né? Tinha que ser considerado doping. Não tem doping lá de atleta. Tinha que pegar o povo nesses concursos, nesses trem aí que vai prestar e fazer doping, entendeu? Se você não tiver o laudo lá do psiquiatra que você tem transtorno de atenção, mesmo déficit de atenção e que precisa, você tinha que ser desclassificado. Porque isso ainda, além de ser perigoso para a saúde, é uma desonestidade com as outras pessoas, né? Mas, enfim, faz parte. Eu tenho essa. Até eu converso muito nos grupos sobre isso, doutora, que diz assim: tem uma advogada que ela está conseguindo benefício, aposentadoria por fibromialgia. O INSS não aposenta e não dá benefício por ser de nenhuma doença. Se você tem uma deficiência, você vai ter que falar, você vai ter que provar a sua incapacitação. Exato. Aí, esses advogados que pegam essas campanhas, pegam o paciente que só ganha um salário mínimo e descontas, conseguir um ano, ele vai receber 30% do benefício da pessoa. Exatamente. Aí você me explica qual é a ajuda que... Hoje o INSS, eu passei 9 anos de licença e 9 anos eu nunca fui como advogada. Me aposentei sem nada de advocacia. Você falou, saía sempre como paciente. Já querem achar que... Então, isso é muito triste. Então, se você vê, doutor,
eu estou pensando esse ano que vem agora, que vai ser eleição para deputado, para senador, para esse povo aí. Doutor, Isso. o Vai ser uma mesmo deputado, propagandaiada, né? Uma propaganda o de. mesmo deputado aqui da nossa cidade, do estado, ele fez um projeto de lei onde ele pediu para eu colocar para fazer a lista dos medicamentos. Eu fiz no grupo do Piauí. Ele fez tudo. Como eu não li na cartilha dele para ler uma carta, para ele sair como candidato a prefeito, eu não vou fazer isso. Eu digo, eu tenho 62 anos na época, né? Eu digo, a essa altura, eu querer ler uma carta, eu estou me atestando que eu estou mesmo deficiente de tudo, até da mente. Aí eu não aceitei, ele achou outra, aí ele deu mais entrada, doutor, em 3. Por último, agora, ele fez a carteira do fibromialgia. Só a carteira. E qual é o direito que você tem com ela? Só preferência na fila. Quer dizer, o nosso estava sancionado, aprovado e sancionado. Mas ele ia dar trabalho, porque tem que fazer o adesivamento, tem que fazer. O órgão só é obrigado a aceitar mas todo mundo quer mais rápido. Aí eles ficam. Se você der a luta para ter uma carteira, não sabem nem o que vão ter direito. Depois que liberam, não falam mais sobre isso. É muito triste o que estão fazendo com quem tem fibromialgia de verdade. É só para questão mais eleitoreira mesmo, né, Beth? E aí quem mais precisa se ferra, é igual eu falo isso para os pacientes, infelizmente. Aqui, doutor Alfredo, tem uma artrite, fibromialgia, bursite, tendinite nos punhos e hérnia de disco. E próximo aos meus joelhos está cheio de mancha roxa. Isso tem a ver com o nível da inflamação do corpo ou devo procurar outro médico? Tomo remédio controlado pela psiquiatra e reumatologista. Olha, eu não sei se ela tem fibromialgia não, hein? Ela tem muita inflamação, essa paciente. Será que não é tudo da artrite aí que ela tem? Eu acho que tem que ser revisto isso aí, tá? Ela deve procurar um médico para fazer um diagnóstico. reumatologista. Ou, se ela já está acompanhando com algum e não está assim, surtindo muito efeito, às vezes procure um outro para ter uma segunda opinião, para fazer uma reavaliação. Tá? Tá muita inflamação. Tá muito estranho isso aí. Acho que não é só fibromialgia, ou às vezes ela nem tenha, tá? Às vezes seja tudo a artrite dela. Através da live com vocês, doutor, já teve paciente que tinha 8 anos tratando fibromialgia e ela tinha, não, tratando também de lúpus, ela não tinha lúpus. Ela tinha psoríase. Psoríase, Veja bem. Psoríase faz fã também. E passou 8 anos tratando. Então, e psoríase faz a artrite psoriásica, que dói pra caramba, dá dor em várias articulações, em tendões. Às vezes a pessoa acha que é fibro, não, é artrite psoriásica, que é um tratamento muito diferente, o imunobiológico, enfim, o paciente responde muito bem. Eu gostaria de saber se tem uma possibilidade de haver uma conexão entre minhas alergias e minhas condições de saúde mental, com ansiedade e depressão e com as doenças reumatológicas. Pergunta vaga, né, Beth? Não sei assim direito o que ela quer saber, mas eu não sei qual é a doença reumatológica que ela tem. Mas assim, o que ela não disse. Não disse, uma associação interessante de alguma coisa psiquiátrica com pele é que às vezes o paciente tem um prurido psicogênico, que a gente fala, começa a coçar, coçar, coçar. E não tem nada na pele, de alergia, nada, mas ele sente como prurido, ele sente como coceira e coça, e machuca e tal. Mas eu não tenho como responder melhor ela, a pergunta ficou muito vaga, assim, tá? Refaça se ela estiver ouvindo, depois especifica qual que é as suas doenças reumatológicas. Eu vou perguntar no grupo de novo essa coisa aqui.
Hum. Essa pessoa eu conheço, o doutor Alfredo, dessas coisas, e ela me relata muito isso. É sempre que eu tenho que resolver coisas e ficar perto de pessoas, tenho manchas no corpo, placas vermelhas e coço. Pode ser da ansiedade, da depressão ou da fibromialgia. Ela diz que tem muito. Quando ela faz caminhada, ela termina cheia de placa. Não, mas aí caminhada, ela pode ter um tipo de alergia. Chama urticária colinérgica, se eu não estiver enganado, pelo suor e tal. Agora, assim, se quando ela está perto de pessoas, ela fica mais ansiosa e dá lesões na pele, aí precisa ser avaliado, psiquiatra e tal. Agora, isso é uma coisa. Ter lesões de placas e coceira quando está fazendo caminhada é outra, né? A gente pensa em hipóteses totalmente diferentes, tá? Tá tendo a lesão quando tá caminhando, tá sua e coça, isso remete a um quadro mais alérgico mesmo. Às vezes não tem nada a ver com psiquiátrico. Tem as lesões quando tá perto de pessoas e fica ansiosa, nervosa, aí pode estar mais relacionado, sim. Mas tem que rever isso melhor, ver as lesões direito, tá? Doutor, aqui tem assim, eu tenho muita insônia, pânico, muita irritabilidade e transtornos gastrointestinais. O reumatologista falou com o neuro, ele me receitou o Atenta e a sertralina. Não tive resultado, sinto muitos efeitos colaterais que faço. Esse Atenta, doutor, é um remédio Vai, novo que está usando vai no para TDAH. psiquiatra, vai no psiquiatra. Não é neurologista, é psiquiatra que vai te Eu ajudar. também achei. Isso aí, certo? Vai ao psiquiatra, tá? Não é com o neuro. Essa parte, essas queixas suas são queixas psiquiátricas e tem tudo a ver também, tem interrelação, conexão a, com a fibromialgia, principalmente a insônia, tá? Essa é uma outra história. Paciente que tem insônia e fibromialgia, enquanto ele não melhorar o sono, esquece também. Esquece. Não vai melhorar a fibromialgia. O sono ele é fundamental para o paciente fibromialgico melhorar. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê, às vezes, o paciente fibromialgico, mas ele dorme 3 horas por noite. E aí o pessoal quer melhorar as dores dele primeiro. Não, a primeira coisa é o sono, cara. Essa pessoa tem que dormir. Ela dormindo, ela já começa a ver a vida diferente. Porque assim, Já vê diferente. eu já fiquei dois dias dormindo mal ou não dormindo na época de residente. Meu sono é excelente. Mas quando eu fiz residência, eu me ferrei muito, muito tempo. Eu sei o que é ficar um dia trabalhando o dia inteiro, 24 horas, e dormir 2 horas à noite. Eu sei o que isso faz na saúde da pessoa. Então, você pensa você dormindo todo dia 3 horas por noite. Essa pessoa vai chegar o momento que ela é surta mesmo, entre parafusos. Então, assim, quem tem insônia e fibromialgia tem que correr. Eu brinco assim, corre para insônia primeiro. É dormir. Às vezes você dormindo com remédio, você vai precisar de remédio para dormir muito, você tem que tomar. Aí você já começa a melhorar. Às vezes não é só isso, mas vai te ajudar muito. Insônia aqui que eu estou falando não é dormir 11 horas da noite e acordar às 5 da manhã, não. Estou falando é a pessoa dormir 3 horas por noite, 2 horas e meia, e não conseguir dormir mais. É isso que eu estou Às vezes, falando. até com medicamento, você não consegue dormir. Até com medicamento. Tem uma paciente que ela tem artrite psoriásica, inclusive ela vai essa semana no consultório, quinta-feira. Ela tem artrite psoriásica já, tá tratando, mas não tá tão bem. Ela tem fibro também. E qual foi o gatilho da fibro dela? Insônia pesada, assim. Eu nunca vi uma paciente com insônia tão grave. Já acompanha, obviamente, o psiquiatra, vários remédios. Sabe o que o psiquiatra fez com ela? Ela tá tomando os remédios, beleza? Só que ela tinha uma loja de material de construção e tinha
dor de cabeça 24 horas. Ela falou, você vai vender, não adianta mais esses remédios. Ela vendeu, tá dormindo melhor agora. Eu falei, enquanto você não... Ela dormia 2 horas e meia, 3 horas por noite. Eu falei assim, enquanto você não dormir, fulano, não tem jeito. Não tem jeito você ficar razoável. Você não dorme. Que pessoa que fica saudável sem dormir, entendeu? Não tem quem aguente, né, doutor? Não tem É que meio aguente. complicado mesmo. Doutor, qual a importância de atividade física na saúde mental e nas doenças reumáticas? Na saúde mental é total, né? Na fibromialgia, igual eu já falei, é o principal tratamento, mais do que qualquer remédio, é atividade física. Nas doenças reumáticas é importante, mas aí vai depender de qual doença você tem, em que fase dessa doença você está, se está em atividade, se está em remissão, se está em baixa atividade, se você tem deformidade ou não nas articulações, mas de uma maneira geral, você estando em remissão, você deve fazer atividade. Ela tende a ter uma resposta também anti-inflamatória e te ajudar a manter a remissão ou a entrar na remissão se você não estiver nela. Mas aí você tem que ver Doutor, caso a caso. Na fibromialgia é indispensável. a desnervação crônica pode doer o corpo todo e tem a ver com a fibromialgia? Essa pergunta aí tá muito de conversa de comadre. A desnervação É. depende. É o que? É uma polineuropatia periférica? Depende. Isso aí dói, pode dar dor no corpo. Às vezes não tem relação direta com a fibro. Às vezes é inclusive um diagnóstico diferencial, que faz muito isso. Polineuropatia diabética. O paciente que é diabético tem problema nos nervos, sente dor. Ah, é fibromialgia. Não, você tem problema nos nervos pelo diabetes. Você tem que tratar isso. Entendeu? Então, assim, não é que a fibro cause desnervação, mas algum problema de saúde que gere inflamação nos nervos pode simular aquelas dores difusas pelo corpo, mal-estar que a fibro causa também e faz também, entendeu? E a gente sempre pensa assim, porque eu tenho fibromialgia, qualquer sintoma que está claro que não é, já teve pessoas que Esse é descobriram o síndrome de problema. Sjögren. Esse é o problema. Esse é o problema de deixar qualquer um dar diagnóstico de fibromialgia. Esse é o problema. Porque os sintomas da fibromialgia são muito vagos, são muito inespecíficos. Ela Qualquer respondeu aqui, doutor, situação. ela respondeu aqui que ela é uma eloneuromiografia. Biografia. Aí eu Isso. pergunto, Tem que será que ela saber tem a qual. fibromialgia ou ela tem esse problema dos nervos? Exato, exatamente. E aí, se ela tem essa desnervação, é do quê? É dos membros superiores e inferiores? É dos 4 membros? É só das pernas? Porque, por exemplo, se ela tiver desnervação no membro superior direito, esquerdo, nas pernas, essa dor difusa que ela sente pode ser desse problema do nervo. E aí isso tem que ser investigado. O que está causando o problema do nervo? Não sair jogando, porque essa é a paciente que vai pontuar facilmente diagnóstico de fibromialgia. Mas às vezes não é, ela tem alguns problemas de saúde que está causando essa desnervação, entre aspas, dos membros, que dá dor. E isso precisa ser investigado. Entendeu? Verdade, doutor. Aí tem. Lembra? Vamos lá. Fibromialgia não Que tem era essa exame. pergunta: qual a importância da atividade física, né? Na saúde mental e nas doenças reumáticas? Então, total na doença mental. Nas doenças reumáticas vai depender de qual a doença, que fase que está, mas de uma maneira geral é importante também fazer exercício físico. A última pergunta. Gente, nós vamos fechar esse assunto. Doutor, eu já quero me falar. Novembro, eu queria que você, se for um assunto que lhe interesse, sobre a gota, porque novembro azul é mais homens, né? E parece que gota dá mais em homens, não é isso? Isso.
Então, a gente vai conversar depois. A última pergunta é como psiquiatra e psicólogo podem ajudar, junto ao reumatologista, o fibromialgia. Sempre tive vontade de fazer um tratamento com essas parcerias. Eu faço e acho perfeito. Então, eu brinco assim, que o diagnóstico tem que ser dado pelo reumato, porque é o que faz mais diagnóstico diferencial, e o segmento tem que ser acompanhado com mais precisão pelo psiquiatra. E aí seria assim, por exemplo, o diagnóstico a gente faria, o reumato, se eu fosse criar o organograma ideal para um paciente que está com suspeita de fibromialgia. Consulta com o reumato para fazer o diagnóstico. Ele vai pedir um tanto de exame. Ah, fibromialgia não tem exame. É isso mesmo, mas ele vai pedir para fazer diagnóstico diferencial. Ele vai pedir, pensando em outras coisas, para excluir, beleza? É fibro. Seguir regularmente com o psiquiatra, porque o psiquiatra vai descobrir qual é o transtorno do humor que essa pessoa tem, que está por baixo da fibro ali. Está na raiz da fibro. E, em concomitância, com o psicólogo, se for possível, para o psicólogo fazer terapia, junto com o psiquiatra. Tem alguns psiquiatras que são terapeutas também, eles fazem terapia e tal. Aí, às vezes, não precisa ficar com o psicólogo. E tem psiquiatra, não, que ele vai descobrir se é o transtorno do humor, qual que é, sei lá, bipolar. E vai ajeitar suas medicações com bipolar. E você vai fazer terapia com o psicólogo. Aí depende de cada, psiquiatra e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, é o tripé. É o diagnóstico correto e depois medicamento, exercício físico e terapia. Essa terapia pode ser feita tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo, né? Gente, foi maravilhosa a live, doutor Alfredo. Eu sei que seu dia hoje foi cansativo. Quero te agradecer mais uma vez. Consegui ver aqui um comentário que o Jean, se não me engano, falou que o homem também sofre muito, mas é feito um descaso. Se você puder, lá no WhatsApp do nosso Instagram, procurar para falar com a gente, que a gente quer em novembro, inclusive, ajudar. Às vezes a pessoa nem tem a fibromialgia. Isso que eu ia falar. Eu já falei, você sabe disso. A gente já fala há muito tempo. Homem, cuidado, homem. Homem que fala que tem fibromialgia, cuidado, cuidado. A chance é que você tenha o diagnóstico errado. Você deve ter alguma artrite e não foi diagnosticada ainda, tá? Existe homem que fibra? Existe. Eu tenho paciente, mas é muito raro, tá? É muito mais provável que você tenha alguma artrite, seja reumatoide, seja espondilite anquilosante, seja artrite psoriásica, da psoríase, tá? Seja um outro problema de saúde que cause um problema que afete os nervos, uma neuropatia, né? Homem é muito raro, tá? Ter fibromialgia. Existe, acontece, mas assim, é raríssimo. A maioria dos pacientes homens que chegam com fibromialgia, eu tô com dor no corpo, não é. É alguma artrite. E isso é bom porque o tratamento dessas artrites é bem mais fácil do que o da fibro. O paciente responde melhor, né? Mas cuidado, tá? Homem com diagnóstico de fibromialgia, procure uma segunda, uma terceira opinião, de preferência com... Vai ser ótimo, doutor, para a gente fazer uma live sobre esse assunto com você, que eu acho que vai ser bem interessante. Gente, lembrando vocês que quinta-feira a doutora Camila Alberg falando sobre razão do verbo na fibromialgia. Muito obrigada, doutor Alfredo. Obrigada. E quando você puder, compartilhe comigo com o Fibromialgia Nordeste para a gente deixar na frente aquelas suas reflexões que você faz. Pode deixar, beleza. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Até quinta. Tchau. Tchau, doutor.